A paz do Senhor, meu querido irmão, irmã, graças a Deus estou aqui com mais um vídeo aqui no nosso canal. Desta feita estou com os Salmos de número 137 aberto aqui, Bíblia Sagrada, e eu quero trazer para vocês mais uma orientação a respeito do sermão, montagem, preparação do sermão, como que nós trabalhamos com o texto e principalmente quando nós tratamos a respeito de sermão textual e sermão expositivo. Lógico que pelo próprio nome já diz, o sermão textual é aquele cuja estrutura se origina do texto. Quais são os primeiros passos que nós devemos tomar em relação ao texto, até mesmo antes de que nós venhamos montar o sermão propriamente dito? Sempre costumo falar para vocês que todo texto ele tem a sua própria estrutura e cabe a cada um de nós leitores observarmos e encontrarmos aí esta estrutura. Os Salmos de número 37, ele traz uma estrutura bem definida. Não é o que acontece com a maioria dos textos. Somos nós que, através de muita leitura, que nós vamos conseguir identificar. Agora, outros, como eu já disse, e eu acredito que, ao menos para mim, é o caso do Salmo 37, de encontrar dentro dos seus 9 versículos, ok? Esta estrutura da qual eu estou mencionando com vocês. Então, vamos prestar atenção e vamos para a tela que eu vou mostrar aqui esta estrutura dentro dos Salmos de número 37. Vamos lá? Está aí na tela para vocês e eu vou começar, então, uma marcação aqui do verso de número 1 até o verso de número 4, lógico. Aqui está o Salmo para você. Dê uma pausa no vídeo e leia o texto sagrado e nós vamos para a proposta das divisões aí do texto para nós. Vamos lá. A estrutura dos salmos, no caso aqui os salmos de número 137. Eu começo aqui com vocês a respeito da introdução. Todo sermão, ele precisa necessariamente de uma introdução, porque a introdução é o momento em que você vai apresentar para a igreja as ideias do sermão, a mensagem que você vai transmitir e as partes pelas quais você vai desenvolver esse sermão. É o momento em que a igreja ela passa a ter uma compreensão daquilo que você quer transmitir. É através da introdução também que o público ele vai saber de onde você está saindo, por onde você vai passar e onde você quer chegar. Portanto, a introdução ela é importantíssima dentro dessa estrutura do sermão da qual nós estamos falando. Por isso, na tela para vocês, esta introdução. Os sentimentos dos israelitas exilados na Babilônia se expressam com intensidade crescente nas 3 partes que formam este salmo. Então, nós já temos aqui dito 3 partes que formam o salmo, o qual, pela sua beleza literária, é um dos ápices da poesia hebraica. E nós aprendemos do salmo um momento de tristeza, um momento de nostalgia e também de humilhação que os judeus enfrentavam. Não obstante, mantinham acesa a lembrança
de Jerusalém com desejo de um dia retornar. Você percebe que eu coloquei aqui em outra cor para mostrar a segunda divisão do sermão. E assim também eu vou fazer agora com a terceira. Oravam buscando a justiça de Deus sobre os inimigos. Então, somente aqui nós já temos as três partes da qual foi mencionada aqui. Nós temos a primeira em vermelho, nós temos aqui a segunda no azul e nós temos aqui a terceira no tom amarelo. Perceba que eu coloquei dentro dessa introdução as três partes das quais eu mencionei. Então, vamos lá para as partes agora propriamente dita. Agora sim eu tenho a minha primeira parte aqui, que eu resumi dizendo os sentimentos dos exilados, versos 1 até o verso de número 4. Preste bem atenção nesse detalhe. Eu tenho dentro dos Salmos esta frase inteira aqui, ó. O que eu fiz para surgir para mim esse primeiro tópico, que é o mesmo, verso 1 até o 4, é exatamente isso aqui que eu tenho nessa frase maior. Quando eu estou estudando e eu consigo identificar dentro do texto a minha estrutura, agora eu vou reescrever o que está escrito aqui dentro dos versículos bíblicos. Eu reescrevo a semelhança do que eu coloquei aqui para vocês na frase maior. Então é o verso 1 até o verso 4, que você pode fazer a leitura aí no seu texto, na sua Bíblia Sagrada. Então você pode perceber que dos 4 primeiros versos saiu esta frase maior. Depois que eu consigo identificar nos outros versos o outro grupo, e assim eu vou escrevendo, eu vou reescrevendo os versículos com a minha fala, com a minha frase, com o meu texto. Depois de feito isso, para que surja daí os tópicos, eu vou fazer uma frase menor. E é exatamente isso que está aqui no quadro para vocês. Vamos rever. Então eu vou marcar mais uma vez aqui com vocês a frase maior que saiu desses versos. Depois eu resumo numa frase bem menor, que é o que eu vou marcar como sendo o meu primeiro tópico. Veja que esta frase aqui, ela realmente está bem menor que a primeira frase, certo? Então é assim que a gente vai montando os tópicos. Mas lógico, para ter chegado aqui, eu tenho que ter lido várias vezes o texto e ter percebido que dentro do versos 1, 2, 3 e 4, eu tenho essa frase, e dessa frase agora eu posso tirar essa menor, que vai formar o meu primeiro tópico. Agora o nosso versículo 5 e 6, o que eu tenho de frase? Preste atenção. É esta frase. Em seguida vem o juramento de manter sempre viva a lembrança de Jerusalém e do Monte Sião, polo de atração e centro espiritual da vida nacional e religiosa. Você percebe que desta frase
toda, aí eu venho e tiro o meu segundo tópico com esta simples frase: mantinham viva a lembrança de Jerusalém. Está aí, exemplificado para vocês dentro do versículo 5 e 6, após esta frase inteira, e agora nós temos essa menor que forma o meu segundo tópico. Dessa forma, vamos para o nosso terceiro tópico, e a frase que deu origem a este terceiro tópico está aqui. Os versículos 7, 8 e 9, nós temos: por último, sem nenhuma transição, aparece uma ardente imprecação contra aqueles que provocaram a ruína de Israel. Desta frase, nós agora retiramos, portanto, o nosso terceiro tópico, que ficou dessa maneira: oração imprecatória contra os inimigos destruidores. Aqui está a estrutura do meu sermão. 3 tópicos retirados dos Salmos de número 137, verso 1 até o versículo 9, grupinhos de versículo do 1 até o versículo de número 4, primeiro tópico, segundo, versos 5 e 6, e depois o terceiro tópico dos versos 7, 8 e 9. Cada um com uma sua frase que marca, então, essa minha fala em cada momento do sermão. É muito importante que nós montemos essa estrutura, porque assim como eu descobri aqui lendo o texto, eu enxerguei dentro do texto essa divisão, e depois eu consegui resumir em uma frase, constituindo assim o meu tópico, na hora da fala, eu vou conseguir agora desenvolver cada tópico. Por quê? Fui eu quem estudou e que resumiu tudo, fui eu que fiz tudo. Então, eu vou ter essa facilidade de falar para a igreja. Diferente, por exemplo, de eu pegar um livro e pegar já um sermão com as estruturas prontas para eu falar, ou pior ainda, eu ir para inteligência artificial e lá pedir para montar a base do meu texto, montar para mim um sermão textual com 3 tópicos. Vai sair? Vai, e vai sair algo semelhante a isso aqui. Não vai sair muito diferente, não. Contudo, não foi você que montou. Então você vai ter dificuldade para você se expressar, para você exemplificar, para você explicar. Aliás, cabe até uma explicação aqui a respeito do que eu coloquei para vocês: oração imprecatória. Você sabe o que é uma oração imprecatória? Então, se você sabe, coloca aí no comentário para mim, porque essas coisas que estão dentro do corpo do nosso sermão, é importante que nós expliquemos para o nosso público, para a igreja. Eles precisam saber. E a oração imprecatória está no último tópico aí que eu mostrei para vocês. Qual que é a característica de uma oração imprecatória? Então, se você sabe, você vai deixar nos comentários para nós. E depois, se você quiser, eu trago aí, numa outra oportunidade no vídeo, uma explicação a respeito do que vem a ser esta oração imprecatória. Por hora, eu vou ficando aqui. Espero que você perceba essa montagem, como se dá a montagem de uma estrutura de um sermão textual. Você aproveitando o que o texto está oferecendo para você, tá bom? Não complique as coisas. Aproveite a facilidade que você tem do texto sagrado e já aproveitar o texto e a sua estrutura, ok? Que Deus continue abençoando cada um de vocês e tenha um bom estudo.